Doutora Sophie, eu sou viciado em doces. Eu tenho compulsão alimentar. Me ajude a controlar minha alimentação. Muitas vezes, começa assim a minha consulta. O desespero do paciente que conta que todos os dias acorda com muita determinação em comer perfeitamente, ter um dia perfeito, e até que começa bem, até a parte da tarde. E lá, começa a comer coisas que não tinha planejado, aquelas que ele está tentando evitar comer. Por que eu como isso, doutora Sophie? Eu sei que eu não deveria. Por que não conseguimos controlar o tempo todo nossa alimentação? Porque o comer envolve a razão e a emoção. E ninguém escapa disso. Comer é uma necessidade básica, como é a respiração, o sono, ou até ir ao banheiro. Nossa respiração está no piloto automático. E você está respirando agora, certo? Calmamente, porque você está escutando minha palestra. Você já tentou parar de respirar? Você acha que você vai morrer se você tentar parar de respirar? No começo, você vai segurar. Foco, força, fé. Não vou respirar. Mas logo o que vai acontecer? Uma vontade de respirar muito forte. E de repente você vai soltar. Isso é mais forte do que você. Isso é similar a uma compulsão por ar. Quanto mais tentamos controlar, mais arriscamos de perder o controle. Não é legal respirar em paz? Deixar o nosso cérebro decidir da nossa respiração? Em função da nossa atividade, você vai subindo a escada para respirar mais forte. Da mesma maneira, tem outras necessidades básicas, como por exemplo, ir ao banheiro, e graças a Deus temos autonomia com isso. Você vai no banheiro e faz o que você precisa fazer, ninguém está lá falando para você. Vai no banheiro somente de 3 em 3 horas, ou faça somente 30%, tá? Então, comer deveria ser tão tranquilo quanto respirar. Você é seu próprio especialista. Ninguém sabe melhor do que você o que você sente, o que você precisa agora. E se tentamos controlar, acabamos descontrolando, acabamos nos desconectando dessas sensações. E o problema é que a nossa sociedade terceiriza a nossa fome. Alguém vai mandar em você. Você tem que comer de 3 em 3 horas. Você não pode comer isso. Você tem que comer isso. E tudo isso nos faz nos desligar das nossas sensações. Muitas vezes, no meu consultório, tem pessoas que fizeram anos de dietas restritivas. A vida inteira. Tentando controlar e perdendo o controle. Controlar, perdendo o controle. E sabe que isso é normal? Quanto mais você controla, mais você vai perder controle. Quanto mais dieta, mais desconectado de você. E ao longo desse vai e vem, aumenta o nosso comer emocional, ou seja, a valorização do alimento como recompensa. Comemos por muitos motivos, por fome, por vontade, por cultura, por memória. E no momento do comer emocional, quando a gente acaba comendo por outros motivos, tô triste, vou comer, tô ansioso, vou comer, nunca há brócolis, certo? Nunca. É sempre um alimento rico em energia e recompensador, que vai trazer um alívio momentâneo. Comer faz bem, o nosso cérebro valoriza o alimento como recompensa. Só que se acabamos usando comida para resolver todas as emoções, a gente acaba comendo mais do que o corpo precisa. E isso pode levar a um excesso de peso e alterações metabólicas. O ser humano se nutre de alimentos e sentimentos. O ato de comer é fisiológico, mas também psicológico. E infelizmente a parte psicológica do comer não foi incluída dentro do ensino da faculdade de nutrição e de medicina.
O que foi ensinado é uma visão reducionista, baseada nos nutrientes, os cálculos de calorias, esquecendo a complexidade do nosso corpo e da nossa mente. O paciente geralmente sabe muito de nutrição. Sabe do que pode, não pode, deve, não deve. Ele sabe que tem que comer salada, fruta, legumes e evitar doce. O paciente é orientado o tempo todo a controlar o que come, ou a controlar o que o filho come. Ele está sendo ensinado a saber muita nutrição. O que está sendo passado para ele que é fácil emagrecer? É só fechar a boca e malhar? É sua responsabilidade de controlar seu apetite. Só que fazer restrição não é sustentável. Quanto mais você vai querer controlar, mais você tem risco de descontrole. Nessa tentativa de controlar o que você come, você não vai manter essa atenção o dia todo. E você vai acabar exagerando no final do dia, quando a força de vontade está cansada. Eu sou nutricionista franco-brasileira e também fui formada a calcular dietas, calcular calorias. Também estudei na França e aqui, no Brasil. Então, interessante que quanto mais eu estudo, mais eu sou contra fazer dieta restritiva. O que me interessa não é tanto o que a pessoa come, mas como ela come. Será que ela come com culpa? Com prazer? Com medo? Será que ela perde controle? Fazer dieta modifica o comportamento. Doutora Sophie, antes de fazer o low carb, eu não tinha essa vontade de doce. Agora eu sou uma formiga, sou obcecada por doce. Saber que o que acontece no ser humano acontece também no rato. E olha que interessante, o rato é um dos animais mais próximos do ser humano na parte do comportamento alimentar. É um animal inteligente, é um animal que tem emoção, mas também é um animal que come de tudo, ou seja, animais e vegetais. Ele é onívoro. O ser humano também é onívoro e não tem muitos animais onívoros. O cachorro, carnívoro, come carne. A vaca come capim, é herbívoro. Então a gente estuda ratos. E olha que interessante. Se você colocar um ratinho dentro de uma gaiola com abundância de comida, muita comida, o que acontece com ele? O que você acha? Na verdade, acontece nada. Ele não engorda. Ele está em paz com a comida. A comida está lá, em abundância. Então ele tem uma relação tranquila. Ele é um comedor consciente. Ele vai comer quando está com fome e parar quando está satisfeito. E isso é esse estado que queremos chegar. Acredita que você nasceu assim, com essa habilidade. Só que a gente perde ao longo da vida, com as dietas, com a relação que a gente tem com os alimentos. Agora, nosso ratinho, o pesquisador vai tirar a comida. Ele vai se assustar, cadê minha comida? E ele vai começar a rodear dentro da gaiola, com fome, a fome está chegando. E a fome começa a ficar insuportável. E aí o ratinho entra em depressão, ansiedade, agressividade, irritação. Passar fome assusta o cérebro, deixa a pessoa muito estressada. Esse ratinho está com muita fome. E de repente, o pesquisador coloca comida. Como esse ratinho vai comer agora? Vocês já sabem, né? Ele vai se jogar na comida. E ele vai comer muito rápido. Porque também ele está na despedida. Ele não sabe quando vai voltar a comida. É interessante que isso talvez lembra alguém para você. A pessoa que vive de dieta passa por esses ciclos.
e acabar comendo muito rápido, sem prestar atenção, de maneira desconectada das próprias sensações do corpo. E saber que também, dentro dessa experiência, o rato desenvolve comer emocional. Mas, doutora Sofia, como fazemos para saber que um rato tem comer emocional? Então, na realidade, a gente tem experiências como, por exemplo, essa de ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar a luz do laboratório. O rato se assusta e vai comer. Faz um barulho, o rato vai comer. Depois dessa experiência da fome, o rato valoriza muito a comida como recompensa. E ele acaba comendo mais do que ele precisa. Ele come por emoção. Ele vai buscar recompensa dentro da comida. Esse exemplo impacta muito meus pacientes crianças e adultos. Eles se veem no lugar desse rato. Agora, doutora Sofia, é possível voltar? Claro que sim, é possível. Mas, às vezes, precisa de muita terapia. E às vezes, também, tem uma desconexão tão grande com o corpo que a gente precisa de nutricionista, psicólogo para trabalhar toda essa questão de reconexão com o corpo. O importante é buscar comer melhor e não menos, se dar permissão de comer. Doutora Sofia, agora que eu posso comer chocolate, não quero mais. O que você fez no meu cérebro? Eu não fiz nada. Eu não sou uma fada mágica que joga um pó por cima do paciente. É você que se deu permissão de comer. Olha que interessante, que poderoso. Quando a gente tem permissão de comer, a gente também tem permissão de não comer. E o alimento, a gente não precisa comer, fazer despedida, porque também podemos comer amanhã se quiser. E mudar totalmente a relação com a comida. Muitas vezes eu escuto: ah, mas doutora Sofia, é tudo genético, essa questão de obesidade é simplesmente uma questão genética já programada. Só que a genética não explica tudo. Não explica, por exemplo, esse aumento rápido da obesidade no mundo. A genética que temos hoje é a mesma do que nossos avós ou bisavós. Eu fiz meu doutorado estudando genética da obesidade e hoje sou pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar. O que mudou é nosso meio ambiente e também nosso comportamento alimentar. Vivemos em um mundo onde tem abundância de alimentos que estimulam o tempo todo o nosso prazer de comer e ao mesmo tempo escutamos que precisamos o tempo todo controlar nossa comida. Como conseguimos comer menos em um ambiente de abundância? Nosso cérebro, programado após milhares de anos de escassez, ele valoriza o alimento, especialmente o alimento carregado de energia. Sabemos que os alimentos que contêm açúcar, ou gordura ou sal levam a uma recompensa maior dentro do nosso sistema cerebral. Agora, se você junta uma porção igual de gordura e de açúcar, você chega a ter um alimento irresistível. O chocolate, por exemplo, é provavelmente um dos alimentos mais recompensador para nosso cérebro. E o interessante é que na natureza não existe alimentos que contêm tanto nível de açúcar e gordura. Agora, na indústria, sim, tem muitos. E nosso cérebro está estimulado o tempo todo. O que a genética traz é muita informação interessante. Por exemplo, hoje a gente considera que tem mais de 500 fatores genéticos associados à obesidade. Ou seja, você, eu, todo mundo tem um pouquinho de predisposição à obesidade. Agora vamos despertar ou não. E o que pode fazer uma diferença é justamente nosso estilo de vida. A gente sabe que quando a gente estuda genética, alguns anos atrás a pergunta era: por que a pessoa está engordando?
Então a gente estava estudando aqueles genes da lipogene, de ganho de gordura, etc. Mas hoje a pergunta mudou. Hoje a pergunta é: por que a pessoa não parar de comer? É diferente. E sabemos que dentro das obesidades, que são monogênicas, ou seja, a pessoa nasce para ser uma pessoa obesa, ou seja, é uma essência, são menos de 5% das obesidades. Essas pessoas têm uma mutação dentro da via leptina melanocortina, ou seja, com atividade no hipotálamo e que atuam principalmente na saciedade. Então isso deu muita informação sobre a importância do apetite dentro desse olhar de por que a pessoa está com obesidade. E também em 2015 tem um estudo fantástico que saiu e que nos deu uma informação incrível, que a maioria dos genes associados à obesidade são expressos no cérebro. Gente, obesidade não é uma doença endócrina, obesidade é uma condição neurocomportamental. As tentativas de tratamento da obesidade são concentradas hoje no apetite, ou seja, diminuir a fome e aumentar a saciedade. E o apetite foi amplamente estudado, a gente sabe, toda a cascata hoje, estamos descobrindo mais, mas todas as cascatas sobre fome e saciedade, toda a parte homeostática do comer. Em 2019, um estudo francês mostrou um resultado incrível. Eles foram ver dentro do cérebro onde se expressam esses genes da obesidade. E a surpresa foi que não se expressam no hipotálamo, ou seja, o centro da fome e da saciedade. Não se expressam no apetite. Se expressam dentro da ínsula, da substância negra, ou seja, na zona de recompensa do cérebro. E no sistema hedônico do comer, o sistema do prazer de comer, onde estão expressos os genes da obesidade. Então, será que a pessoa que está com obesidade está predisposta a engordar porque o cérebro só busca recompensa no comer? Ou será que isso se desenvolve ao longo da vida? Será que a pessoa que convive com obesidade tem mais prazer com a comida? A resposta é não. Provavelmente, a pessoa que convive com obesidade precisa de mais para ter o mesmo prazer. Ou seja, ela não sente o prazer de maneira tão forte. E essa situação pode ser amplificada com o desenvolvimento da resistência à insulina e da resistência à leptina, que levam a um ciclo vicioso que é muito bem descrito, de mais fadiga, mais cansaço. Gente, isso não é preguiça, é cansaço. E também mais vontade de comer alimentos carregados de carboidratos e gordura. O que está cada vez mais claro é que isso se amplifica ao longo das dietas restritivas e das restrições. A comida vai ser cada vez mais importante no sistema de recompensa. Esse comer emocional hoje é visto como uma das causas do ganho de peso. As escolhas alimentares não são somente racionais, e sim emocionais também. O primeiro critério de escolha do alimento é o sabor ou a memória que ele vai trazer. O prazer de comer não é opcional, e sim deveria ser respeitado. Sabe que na França eu aprendi que o prazer de comer é um direito do ser humano. Comer é um grande prazer e comer junto uma grande felicidade do ser humano. É normal gostar de comer coisas gostosas. Também festejar quando está feliz com um alimento recompensador. Quantos profissionais perguntam: o que você gosta de comer ao paciente? Sabe que já teve paciente chorando de emoção dentro do meu consultório e que me falou: nossa, sabe, doutora Sophie, nunca alguém me perguntou isso na minha vida. Comer com prazer não é comer com gula.
Comer com prazer é saborear, sem culpa, em paz, sem despedida. Precisamos comer melhor. Precisamos comer com mais consciência, com um comportamento alimentar mais tranquilo. É muito importante parar de terceirizar nossa fome, nossa vontade a outra pessoa, nem que seja um profissional de saúde. Pare de tentar controlar um sistema que é muito maior do que você e aprenda a dançar com ele. Quem nesse mundo agora sabe melhor do que você a fome que você tem? Ninguém. É urgente nós reconectarmos com as nossas sensações internas que ficam disturbadas pelas dietas restritivas e imposições. Só você sabe o que você sente. Você precisa ganhar sabedoria e autonomia. Saber se o que você quer é uma vontade de algo específico ou uma busca de recompensa para lidar com uma emoção. Você está com fome de quê? Comer bem é comer de tudo, sem restrição, sem culpa, com prazer e escutando as suas emoções e fome. Bon appétit!